Em meio ao deserto do Saara, um gigante deixou marcas que atravessam milhões de anos. Um predador maior que o Tiranossauro Rex, com um corpo estranho, quase de outro mundo, e hábitos que ainda colocam os cientistas em dúvida. Hoje nós vamos desvendar a história do espinossauro, o predador dos rios perdidos do Cretáceo. Antes de mergulharmos na história fascinante do espinossauro, aproveita e já se inscreve aqui no canal, comenta qual é o próximo tema de vídeo que você quer e compartilha para um amigo seu que também é apaixonado por paleontologia. Se inscrevendo aqui você não fica de fora dos nossos conteúdos sobre o mundo natural e também sobre as descobertas que moldam a história da vida na Terra. O seu apoio ajuda muito o projeto e garante com que eu possa continuar trazendo mais conteúdos desse tipo. Para entendermos o espinossauro, primeiro precisamos entender o mundo em que ele viveu. Estamos falando do Cenomaniano, um estágio do período Cretáceo que vai entre 98 e 92 milhões de anos atrás. Era um planeta muito diferente do que estamos acostumados, com o nível do mar acima e temperatura e umidade mais elevadas do que há atualmente. As massas continentais também estavam dispostas de maneira diferente, já que a Gondwana já havia se fragmentado. No norte da África, onde hoje encontramos vastas áreas do deserto do Saara, existia uma região formada por diversos sistemas fluviais e deltas costeiros, que desaguavam no então imenso mar de Tétis. E é aqui que nós encontramos o Quem-Quem, no Marrocos, que é um conjunto de rochas sedimentares muito rico em fósseis, principalmente de vertebrados. O ecossistema Quem-Quem era diverso e ao mesmo tempo peculiar. Havia grandes rios com correntezas intensas, planícies alagáveis, zonas de mangue e também regiões costeiras. E essa variedade de ambientes sustentava uma cadeia alimentar complexa. Nos rios nadavam peixes gigantes, como o Oncopristis, que era um peixe-serra de vários metros, além de espécies de peixes ósseos e tubarões. Entre os répteis destacavam-se os crocodilianos, como os Sarcósucos, que era um predador gigantesco que poderia competir com qualquer outro do seu porte. Mas o dado mais impressionante desse cenário é que, diferente de diversos ecossistemas, tanto modernos quanto mesozoicos, este em específico comportava um número abundante de grandes predadores. Além do espinossauro, ali também viviam outros terópodes, como o Carcharodontosaurus, que poderia chegar até 12 metros de comprimento, e também o ágil Deltadromeus. Em ecossistemas atuais, os predadores representam uma pequena parte da biomassa, com a maioria sendo tomada por herbívoros, mas no Quem-Quem essa regra parecia ter uma exceção. A explicação para essa alta densidade de carnívoros provavelmente está no compartilhamento de nichos ecológicos. Enquanto outros terópodes, como o Carcharodontosaurus, predava normalmente em ambientes terrestres, se alimentando assim de grandes dinossauros herbívoros, o espinossauro estava mais habituado a ambientes aquáticos e semiaquáticos, da onde ele tirava boa parte da sua refeição, da sua alimentação, da sua nutrição. E isso reduzia a competição direta entre os gigantes. E não é só no norte da África que nós encontramos registros de espinossaurídeos. No Brasil, durante o Mesocretáceo, bacias sedimentares como Araripe e São Luís Grajaú também abrigaram parentes próximos, como o Irritator challengeri e o Oxalaia quilombensis. As evidências fósseis indicam que, assim como no Quem-Quem, esses animais estavam mais relacionados a ambientes aquáticos e semiaquáticos, fortalecendo ainda mais o argumento dessa vida híbrida. E entender esse ambiente é fundamental para compreender por que o espinossauro evoluiu de uma maneira tão específica e tão diferente, e se tornou um dos mais fascinantes exemplos de especiação ecológica no registro fóssil. O espinossauro é sem dúvida um dos terópodes mais intrigantes já conhecidos, até porque, quando pensamos em terópodes, automaticamente nos vem o Tiranossauro Rex. Porém, o espinossauro conseguia ser até maior que ele, medindo cerca de 14 metros e pesando até 7 toneladas. E isso o coloca como o maior predador terrestre já conhecido em termos de comprimento. A sua anatomia, no entanto, revela que ele não era uma espécie de tiranossauro alongado. Ele era bem diferente, na verdade. Vamos começar falando sobre o crânio dele. O crânio do espinossauro era longo, estreito e repleto de dentes cônicos, sem serrilhas, bem parecidos com o dos crocodilianos atuais. E essa morfologia é perfeita para capturar presas escorregadias, como os peixes,
já que oferece uma pressão de mordida bem decente e também não dilacera a carne imediatamente. As narinas ficavam recuadas, mais próximas dos olhos, o que permitia com que ele respirasse mantendo boa parte do focinho ainda submerso, o que é uma adaptação essencial para um predador que fica tanto tempo próximo à água. O pescoço mantinha a típica anatomia em S, que é bem clássica nos terópodes, porém com uma certa robustez, que indica força para movimentos mais precisos e rápidos. Essa característica é compatível com uma técnica de predação que dependia de movimentos súbitos, o que funciona bem para presas aquáticas. Seguindo para o torso, encontramos uma das marcas registradas do espinossauro, a vela dorsal. Formada por espinhos neurais que poderiam chegar até 1,6 metros de altura, esta parte é um enigma funcional. Hipóteses incluem utilidade para fins sexuais ou sociais, regulação térmica e até para auxílio na hidrodinâmica do animal. Nenhuma dessas ideias é completamente comprovada, mas todas refletem a singularidade dessa estrutura. Outra característica marcante está na cauda. Enquanto a maioria dos terópodes tinha uma cauda fina e rígida, o espinossauro possuía uma cauda larga e flexível, o que permitia movimentos laterais de grande amplitude. Estudos hidrodinâmicos indicam que essa cauda fornecia um empuxo considerável, o que seria sim muito útil para a locomoção aquática. Porém, a capacidade de nado seria inferior à de nadadores mais adaptados, como os crocodilos. Os membros posteriores eram proporcionalmente curtos em relação ao corpo, o que limita a capacidade de corrida desse animal, mas também reduz o arrasto quando ele está se locomovendo dentro da água. E essa é uma característica que se repete em outros vertebrados semiaquáticos. Além disso, os ossos dos espinossauros eram densos e maciços, um padrão chamado de paquiosteosclerose, que funciona como um lastro, possibilitando o animal submergir e se manter estável dentro da coluna d'água. Esses elementos anatômicos, analisados em conjunto, demonstram um predador adaptado para explorar um nicho ecológico pouco comum entre os dinossauros: a interface entre a vida aquática e a vida terrestre. Não se trata de um predador terrestre que ocasionalmente pescava. Na verdade, tudo indica para que a água fosse o ponto central da sua dieta. Ao analisar a dieta do espinossauro, encontramos um retrato muito claro de seu papel como predador especializado, mas também como oportunista. Tudo começa com o estudo direto dos fósseis, tanto do próprio espinossauro, mas também dos seus parentes mais próximos, como o Baryonyx e o Irritator. Em alguns desses fósseis foram encontrados restos como escamas de peixes e até mesmo ossos parcialmente digeridos no trato estomacal fossilizado. Esse tipo de evidência é raro e valioso, pois fornece provas diretas sobre hábitos alimentares. A forma do crânio e dos dentes reforça a interpretação de um predador piscívoro. O focinho longo e estreito, alinhado a dentes cônicos e sem serrilhas, como citados anteriormente, é ideal para capturar presas aquáticas sem deixá-las escapar. Além disso, sensores de pressão no focinho, bem semelhantes aos que nós encontramos hoje em dia nos crocodilos, permitiam identificar vibrações na água, o que facilitava a identificação e a localização de peixes mesmo em águas turvas. No entanto, reduzir o espinossauro a um devorador de peixes é simplificar demais. Evidências isotópicas, especialmente a presença de cálcio e oxigênio nos ossos, indica que sim, ele se alimentava em grande parte de presas aquáticas, mas não exclusivamente. Ele também se alimentava de vertebrados terrestres e até pterossauros, demonstrando um comportamento oportunista onde toda fonte de alimento é válida. Ao se especializar em predação aquática, o espinossauro fugia da competição com outros grandes predadores desse grupo, como o Carcharodontosaurus. Assim, seu modo de vida pode ser resumido como um caçador de dois mundos, à vontade tanto na margem quanto dentro das águas, adaptado a explorar um nicho único no mundo dos dinossauros. O estudo desse animal revela também como a ciência é um processo de reconstrução. Durante décadas, o espinossauro foi estudado apenas a partir de fragmentos. O espécime original foi descoberto por Ernst Stromer em 1915, porém acabou sendo destruído durante a Segunda Guerra Mundial graças a um bombardeio alemão.
Só nas últimas décadas, graças a descobertas no Marrocos, fomos capazes de estudar e reconstruir a anatomia desse animal de uma maneira muito mais confiável. Ainda assim, muitas perguntas permanecem, como qual é sua verdadeira anatomia, o seu modo de vida e para que servia aquela vela dorsal. Fato é que essas questões estão sendo investigadas, e a cada nova descoberta paleontológica, uma parte dessa história pode ser reescrita. O legado do espinossauro vai além da sua biologia. Ele nos lembra que a diversidade da vida no passado era tão complexa ou até mais do que hoje em dia. Nos mostra que, mesmo em grupos bem estudados como os dinossauros, ainda existiam formas de vida únicas, desafiando as nossas concepções de evolução e ecologia. Ao final, o espinossauro não é apenas o maior predador que já existiu, mas um símbolo de adaptação e especialização. Um animal que encontrou seu espaço num nicho quase inexplorado entre os dinossauros. A vida entre a água e a terra. E que ainda hoje continua a intrigar os cientistas e apaixonar o público. E é justamente isso que torna o seu estudo cada vez mais fascinante. Não estamos aprendendo apenas sobre um dinossauro em específico, mas sobre a capacidade da vida de se modelar as adversidades e se adaptar conforme as necessidades do ambiente. Se essa aula sobre o espinossauro te ajudou a entender um pouco mais sobre esse animal e o seu modo de vida, eu peço que você se inscreva aqui no Projeto C14 e deixe o seu like. Aqui a gente explora a ciência de maneira profunda, mas ainda assim clara, para que você possa conhecer ainda mais a história da vida na Terra. Compartilhe esse vídeo com quem também é apaixonado pelo espinossauro, o nosso querido pato gigante do Cretáceo, e comenta qual o próximo animal pré-histórico você quer ver aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!